É hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN para você acompanhar. A gente conversa agora com o senador Otto Alencar, titular da CPI da pandemia. Senador, boa noite, bem-vindo aqui de volta ao Expresso CNN. Eu nunca entrevistei o senhor ao vivo, mas claro, acompanho todas as entrevistas que o senhor dá para a CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Estou ouvindo bem, Mona Lisa. Ouvindo bem. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Vamos lá, senador. Hoje a gente está trazendo em destaque, então, essa reunião às pressas chamada pelo ministro Onyx Lorenzoni no Palácio do Planalto com o ex-ministro Pazuello e também senadores governistas, inclusive senadores que fizeram questão aí de passar as informações. A história mudou. Ontem, quando o ministro Onyx fez o pronunciamento, não havia nenhuma citação ao ex-ministro Pazuello. Agora, o que o Palácio do Planalto está dizendo é que, quando o presidente Bolsonaro, então, foi procurado pelo deputado, o presidente passou a atribuição de uma apuração ao ex-ministro, que parece que não fez absolutamente nada, fez ali uma investigação informal, vamos dizer assim. Como é que o senhor viu essa mudança de narrativa em algumas horas do governo? Olha, estão querendo buscar uma saída, né? Mas eu acho que não tem saída diante dos fatos. É só observar o que aconteceu para até a assinatura do contrato da compra da Covaxin no dia 25 de fevereiro. Foi o contrato mais rápido a ser assinado pelo Ministério da Saúde com essa empresa. O ano passado, o governo tinha disponibilidade já de 170 milhões de doses da Pfizer e também da Coronavac. Não assinou. A partir de janeiro, surgiu a possibilidade da compra da Covaxin, essa vacina, que inclusive estava em janeiro ainda na terceira fase da vacina, da verificação e da aplicação de voluntários, como nós temos provas do que isso ainda estava em término de experimentação. Depois disso surge a figura do senhor Maximiano, que é um intermediário. A única vacina comprada pelo Ministério da Saúde com intermediário. Todas as outras foram diretamente do Ministério da Saúde com os laboratórios, com a Pfizer, a AstraZeneca, com o Butantan. Só essa teve esse intermediário da Precisa, que tem relações com outra empresa chamada Global, que vendeu ainda em 2017 para o Ministério da Saúde medicamentos para cura de doenças raras e não entregou. Então já tinha problema no Ministério da Saúde e assim foi aceito. E tem essa cronologia toda. Dia 6 está o seu Maximiano lá na Índia. Dia 8, o presidente da República manda um e-mail e cita, inclusive, essa vacina do laboratório BioNTech para compra. Diante disso, vêm as negociações rapidamente e depois se aprova a medida provisória 1026 de 2021, inclusive dando a condição da agência sanitária de vigilância sanitária da Índia ter condição de, sendo aviada essa vacina lá, ser aqui reconhecida pela Anvisa. Isso foi feito rapidamente, aliás, junto também com a Sputnik, da Rússia, se apresentou nessa medida provisória. A Sputnik nunca foi viabilizada, está aí até hoje lutando para se viabilizar, e a Covaxin rapidamente se assina contrato, depois a Anvisa não dá a condição de que ela seja utilizada, e tem a questão do pagamento de 45 milhões de reais, que o senhor Ricardo Miranda não aceitou fazer. E ontem o ministro Onyx disse que não tinha nenhuma prova de que essa nota fiscal tinha sido encaminhada para pagamento. Mas está claro que está aí no site do Ministério da Saúde, já foi comprovado isso, né, para efetuar o pagamento adiantado à empresa Madison BioNTech, que nós identificamos
que está lá em Singapura, num localzinho apertado, onde tem outras empresas laranjas de fachada para pagamento. É uma história que não tem como explicar que não houve tráfico de influência para a compra dessa vacina. Sim. Sem dúvida nenhuma. Foi muito rápido. Foi 47 dias. A Pfizer, 330 dias para fazer o contrato. A vacina do Butantan também, a Coronavac, da mesma forma, desqualificada pelo presidente, e depois, quando viu que não tinha outra solução, terminou fazendo o contrato. Portanto, agora, sim, coisa que vai ser explicada amanhã, às 14 horas, com o depoimento aí do senhor Ricardo Miranda e também do deputado federal, Luiz Miranda. Agora, senador, é um deputado federal, ele tem fé pública. Me perdoe interrompê-lo, mas até que o senhor falou agora sobre o deputado, daqui a pouco os nossos analistas também vão participar da entrevista. O senhor deposita, então, fé e credibilidade nas revelações do deputado Miranda, mesmo ele recentemente sendo um aliado muito próximo do presidente Bolsonaro, inclusive com facilidade para ir ao Palácio da Alvorada, em momentos em que muita gente não conseguiria. O que ele diz agora é, de fato, algo para se levar em consideração? Um ex-aliado pode ter muito a revelar? Acho que sim. Ex-aliado que foi ao Palácio do Planalto e foi com o irmão dele, o Ricardo Miranda. Tem a foto do Ricardo Miranda como presidente da República. E o deputado federal tem fé pública. Ele disse que levou o fato ao presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro tinha encaminhado para a Polícia Federal. Hoje se constatou que não tinha absolutamente nenhuma requisição de investigação encaminhada pelo presidente da República. E eu acredito que um funcionário de carreira, o Ricardo Miranda, que já trabalha há muito tempo no Ministério, não faria uma declaração dessa natureza se ela não fosse verídica. E as coisas andaram para essa situação que nós estamos agora encontrando. Aliás, nós já vimos na CPI, conversando internamente, investigando essa Precisa há muito tempo, até porque ela já tinha uma força muito grande na estrutura interna do Ministério da Saúde. É que se observar algumas coisas que são coincidentes. No dia 22 ou 23 de fevereiro desse ano, o ex-ministro Pazuello, numa declaração, disse que achava que não chegava a março, que ele sairia antes com a equipe dele em março. Quando no dia 25, é assinado o contrato. Em março, o ministro Pazuello sai e disse que saiu porque não queria pagar pichuleco para pessoas que transitavam e tinham influência no Ministério da Saúde. Quando ele foi ouvido na CPI, ele não teve coragem de nominar as pessoas que estavam pressionando para receber esse pichuleco a que ele se referiu. Certamente ele vai ter que voltar à CPI para explicar e dar nome àquelas pessoas a que ele se referiu. Porque agora a declaração aí dos deputados, governistas, de que o presidente passou o caso para ele, ele vai ter que se explicar, porque ele não tomou providências para não permitir que se assinasse um contrato dessa natureza com a vacina que estava ainda na terceira fase de experimentação na Índia, no início do ano, e também uma vacina comprada por $15, quando ela teria sido anunciada, inclusive lá na Índia, por um custo bem menor. A vacina mais cara que foi comprada, 3 vezes mais do que a AstraZeneca, 2 vezes mais cara do que a Pfizer, e comprada em toque de caixa muito rapidamente. Você vê, para assinar o contrato com a Pfizer, 330 dias. Com a Covax, 47 dias, 50 dias. Então, foi uma coisa feita muito rapidamente, o que não aconteceu com as outras vacinas. Então, tem muitas coisas que precisam ser explicadas e não serão essas manifestações, declarações simplórias, tanto do ministro Onyx como dos senadores do governo, que vai deixar sem uma investigação. Sim, nós senador. Vamos, inclusive, na próxima quarta-feira, fazer uma sessão deliberativa para aprovar
requerimentos de convocação de outros atores que estiveram envolvidos nessa compra da vacina Covaxin. Sim, senador, pediu uma gentileza para o senhor, como todos os analistas querem fazer perguntas, gentileza mesmo, que o senhor seja um pouco mais conciso nas respostas, se for possível, claro. Caio Junqueira, chega na conversa, por favor, Caio. Boa noite, senador. Senador, o senhor não acha que talvez são dois momentos diferentes, né? A Pfizer, a negociação da Pfizer, da AstraZeneca, as vacinas, vou chamar assim, as vacinas de 2020, elas, e o governo atrasou, retardou, desdenhou, principalmente da Pfizer, isso já foi amplamente falado, comprovado, e nos bastidores o próprio governo admite. Então, esse é o momento, é a negociação por vacinas 2020. Vira o ano, o governo se liga, percebe, as pesquisas dizem isso, que precisa ter vacina, e aí passa a acelerar, e aí que aparece Covaxin e Sputnik. Né? Então, eu só queria primeiro separar esses dois momentos, queria a sua avaliação sobre isso, se é possível comparar a Pfizer com a Covaxin, porque a Covaxin é um momento, assim como as outras deste ano, a Sputnik, por exemplo, de que o governo precisa ir atrás de vacina, até porque o João Dória ia começar a vacinar aqui e vacinou na frente. Então sai feito doido, precisando assinar a contratação. E que é preciso, no caso da Covaxin, separar duas situações. Uma coisa é a intermediação, é a pressa, é acelerar. E outra coisa, evidentemente, é a apuração específica, se teve dinheiro, mutreta, propina. Mas com esse cuidado de não, se a gente puniu o retardo na negociação da Pfizer, punisse também a celeridade com que foi a hora que se ligou, que era o óbvio que era ir atrás de vacina. Olha, Caio, está muito claro essa situação na nossa análise, né? Nós temos tido reuniões a esse respeito, tivemos reunião ontem à tarde, inclusive com os agentes da Polícia Federal que dão assessoria, e as coincidências são muito grandes. A celeridade da compra da Covaxin foi muito rápida, coisa que andou, inclusive, com essa questão que eu citei antes, né, da medida provisória 1026, que foi aprovada no Congresso Nacional, e foi colocada essa agência da Índia, junto também com a da Rússia, para que a Anvisa pudesse autorizar a utilização da Covaxin imediatamente. Mas eu quero repetir que no início do ano, essa vacina Covaxin ainda estava na terceira fase de experimentação. E depois a Anvisa não deu consentimento para a aplicação dela. Então foi um prazo muito curto para a compra de uma vacina que não tinha como se comparar em termos de segurança, tanto com a da Pfizer como da Coronavac, que foi ofertada o ano passado, a Coronavac para começar em dezembro, e a Pfizer começar em janeiro. E o que chama a atenção é que nenhuma dessas vacinas teve intermediário. Por que colocar a Precisa para ser a empresa que intermedia essa compra? Por que essa coincidência toda de fazer imediatamente isso com uma empresa que já teve problemas com o Ministério da Saúde? Então, essas explicações não nos convenceram, nós vamos ter que apurar isso a partir de amanhã, às 14 horas, e investigar, até porque um funcionário, repetindo, um funcionário de carreira, concursado, dá uma declaração dessa natureza, ele deve estar embasado. E realmente tem lá no Ministério da Saúde a nota fiscal para pagamento antecipado de 45 milhões de dólares a uma empresa que não foi a empresa que negociou a venda dessas vacinas, que é a Médici-BioNTech. Senador Otto Alencar, muito obrigada por atender ao nosso pedido, vir aqui também na Turma da Noite da CNN para a gente falar aí sobre as expectativas na CPI da pandemia. Só uma última perguntinha muito rapidinha, esperando sim ou não. Estão dizendo que amanhã a sessão vai varar à noite, o senhor acredita que sim? Não tem problema, o tempo nós temos para ouvir, né? Tem que esclarecer isso. E agora a CPI começa um outro caminho, né? O caminho do dinheiro, né? O caminho do dinheiro que nós estamos chamando também o caminho das Índias, né? E eu teria até na quinta-feira uma cariação entre a doutora Franciele e a doutora Luana. Nós vamos até adiar
para aprovar quarta-feira os requerimentos de outras pessoas que estavam envolvidas nesse processo de compra acelerada da Covaxin para ouvir algumas pessoas que já estão no nosso radar para que sejam convocadas como testemunha e, a partir daí, esclarecer esses fatos, que são fatos que eu considero fatos nebulosos, né? Sombrios, e que o governo não trouxe a explicação. Tanto é que ontem disse uma coisa e hoje já mudou. Na minha opinião, teve tráfico de influência para a compra. Não quero estabelecer agora, nominar a culpa de quem, mas quem foi o lobista buliçoso que conseguiu, em 50 dias, colocar uma vacina para assinar o contrato com o Ministério da Saúde, quando a fase passou 330 dias.